Flamengo que colocou Oscar como prioridade número 1 para a temporada. Vale a lembrança de que o meio atacante, revelado no São Paulo com passagens pelo Internacional, cumpre os últimos meses do seu contrato no Xangai Port da China. Ele já comunicou aos dirigentes do clube chinês que não renovará seu vínculo, que se encerra em novembro. Dessa maneira, a partir de junho, o Oscar passa a ser um jogador com a possibilidade de assinar um pré-contrato. O Internacional recentemente demonstrou interesse público em contratá-lo, o Flamengo é outro interessado. A gente pode colocar também o São Paulo entre outros times brasileiros. E o Flamengo leva uma vantagem porque negocia com o Oscar nas últimas 3 janelas. Você vai lembrar que durante o ano passado o Oscar chegou a vestir a camisa do Flamengo. Ele já tinha um acordo verbal com o Fla, mas não foi liberado pelo Xangai Port para defender o rubro-negro. A expectativa é de que a partir de junho ele assine esse pré-contrato com o Flamengo para que se mude em 2025 para o Flamengo. E eu estou imaginando um meio-campo formado por Oscar, De La Cruz e Arrascaeta. La verdad que a mí me sorprendió porque en la selección de Uruguay como aquí es una persona muy tranquila, pacífica, callado, entonces a mí me sorprendió, pero el respeto que tiene dentro del equipo, el tiempo que lleva en el club, lo consagrado que es, eso lo ha dado por su personalidad, por su forma de ser y obviamente que es un jugador muy respetado dentro de todo el fútbol brasilero. Entonces, ese es uno de los jugadores más respetados del fútbol brasilero. Es uno de los mejores jugadores que tiene el fútbol brasilero y somos afortunados de tenerlo en nuestro equipo. E o De La Cruz deu a entrevista para o papo que tem ali pós-rodada, né? O Flá TV sempre faz isso. E ele fala do Arrascaeta. Eu achei curioso ele falar da diferença de... Tem isso, Zinho? O jogador, quando está no clube, é uma coisa, quando ele está na seleção, ele é outra coisa? Pode sim, pode acontecer. O cara está muito mais adaptado ao seu clube, né? O caso do Arrascaeta, como ele cita, o cara está há muitos anos e com muitos títulos e sendo protagonista. Então, assim, é claro que ele fala mais, tem mais moral, né? O assédio é muito maior. A torcida do Flamengo... quantos milhões de habitantes tem o Uruguai? Acho que a torcida do Flamengo tem quase a população do Uruguai, né? Não! E nem é titular absoluto ainda. Entendeu? Então o que o De La Cruz fala é isso. Lá o cara chega, ele tem esse estilo mais introvertido, o Arrascaeta é assim. Então de repente chega lá, tem o Luis Soares, tinha o Cavani ainda, esses caras todos, não é titular da equipe, tá mais quieto, mais na dele, não chama muito a atenção, não é o cara que é mais procurado para entrevista. Estou falando em Copa do Mundo, né, nessa situação. Então, um cara mais calado, mais na dele. Aqui no Brasil, então, onde o Flamengo chega, qual é o jogador que é mais... É o Pedro, era o Gabigol ali também, mas é o Arrascaeta, é o Bruno Henrique. Então, esses caras ganharam tudo. Então, ele se surpreende positivamente e ele também vai viver isso. Porque daqui a pouco, quando ganhar título, e ele fazendo gol como ele fez, jogando como ele está jogando, ele também vai. Eu encontrei com ele... Acho que aquele cara ali é o De La Cruz. Eu mesmo não reconheci de início, não. Cara, ele tinha acabado de chegar, claro. Ninguém no super... O pessoal vindo tirar foto comigo, me chamando e tal, e o De La Cruz passando, ninguém. Então é normal, tá vendo? O De La Cruz, titular da seleção do Uruguai, campeoníssimo no River Plate. Ele não deve andar na Argentina. Ele não devia conseguir ir num restaurante na Argentina. E no Uruguai também, que ele como titular também. Mas aqui, na chegada dele, eu não vi ninguém, nem os funcionários, o cara boleirão e tudo. Eu que falei pro cara, o De La Cruz tá ali. Ele, é mesmo? É o De La Cruz mesmo? Então, é isso. É o que ele fala do Arrascaeta, de repente, lá, naquele período no Uruguai com ele. Ainda vai passar por esse período. O Zinho querendo tirar o sossego do cara. Vai lá e fala pros funcionários, ó. O cara tá ali, aí vai lá. Ainda dedurou o cara. Agora vem cá. Deixa eu aproveitar esse gancho. Avisou todo mundo. Deixa eu aproveitar esse gancho, porque o Pascoal destacou aqui ontem a entrada do Gerson, né? O Gerson voltando de um problema, de uma cirurgia, até antes do esperado. Entra no primeiro jogo de Campeonato Brasileiro.
E aí agora tem uma questão aí, esse meio campo, assim, de como encaixar os 3 jogadores. Não é um problema, veja bem a palavra, Pascoal. É uma questão, encaixar a qualidade para que todos rendam o melhor possível. Você vê o De La Cruz sendo usado em outra posição, o Luiz Araújo saindo, aí representa uma mudança de esquema, não sei se o Tite vai pregar isso lá no primeiro momento. Como é que você vê esse retorno do Gerson pensando no trio? Com o Gerson em condições, era aquele primeiro momento da chegada do De La Cruz, né? Colocado um pouco mais pela direita, sai de como ele jogava no Boca Juniors e entra mais ou menos como ele joga pela seleção do Uruguai. Ele do Gerson, ele joga na seleção brasileira. Apareceu uma pergunta aqui falando sobre o Gerson modificar a posição, né? Eu não sei se é modificar a posição. A gente já viu o Gerson jogando de segundo volante, a gente já viu o Gerson jogando caindo pela esquerda, que inclusive é o lugar onde ele se sente mais confortável do que o lado direito do campo. Então, assim, é o De La Cruz que modificaria um pouco. Como é que vocês enxergam essa dinâmica, Mauro? Porque eu não vejo o Gerson mudando de posição para fazer algo que ele nunca tenha feito no Flamengo. Eu não vejo ele entrando no time se não tiver uma mudança, porque eu não acredito que não vá jogar o Eric, o De La Cruz, o Arrascaeta, eu acho que esses não perdem, e o Pedro. Então só tem... Uma mudança de esquema, você diz? Não, só tem 2 posições ali, são do lado, a não ser que ele jogue o De La Cruz para o lado, não sei se vai interessar para o Tite, para esse lado direito, se isso vai... fazer um ponta mesmo. Mas aí você precisa ver o que você vai perder do De La Cruz, que anda esse campo todo, para deixar aí o Gerson no lugar do De La Cruz, no lugar ali em função do posicionamento no campo, e colocar. Na verdade, assim, são os 2 do lado, ou o Cebolinha ou o Ribeiro, para entrar o Gerson passar a voar, eu acho que são os 2 que tem, entendeu? Vai ver quem vai sair, porque não acredito que seja Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Pedro. Acho que não, essa estrutura não. Agora pode, eu preciso botar o Gerson que ele está voando. Então vou começar com o Gerson no lugar do lado direito, porque o Cebolinha está voando mais do que o outro lado. Aí eu tiro o menino do lado direito, mas esse menino me ajuda muito a marcação. O Gerson vai lá me ajudar também. Deu certo, não deu certo, ele vai treinar isso. Não, então será o Cebolinha? Vou botar o Cebolinha do lado direito para botar o Gerson da esquerda. Entendeu como é que são as coisas? Que eu acho que é o mais atrás. Zinho, não sei. Eu vejo um losango que já foi campeão com uma outra peça do lado direito, Zinho. Não sei se ali o Eric de primeiro volante, o Gerson caindo pela esquerda, o De La Cruz na direita e o Arrascaeta ali fazendo a última peça do losango. Eu acho que sobra pro Luiz Araújo se o Tite quiser mudar o esquema. Essa é a questão. Não é mudar o esquema, é colocar o Gerson. Você conhece o Tetra, você conhece o Tetra. Ele vai tirar 2 pontos. Sim, mas para ele entrar no time tem que sair o Luiz Araújo. Não sei se saiu o Everton. Não, o Everton Cebolinha não sai. Não. Então. Vai sair o Luiz Araújo. Vai sair o Araújo. Agora, quem vai jogar na direita no lugar do Luiz Araújo? É por isso Gerson que eu tô falando ou de De La Cruz? De sistema de o Gerson ou De La Cruz? Ele vai testar. Quem é que... Não. Então, é aí que eu acho que não. Porque o Gerson caindo pela esquerda, ele vai melhor do que pela direita. Aí o De La Cruz tem que fazer a meia ponta. Aquele meia como ele faz na seleção do Uruguai. Você já está determinando que seria o De La Cruz que cairia por ali, pela direita. Eu imagino que sim, Zinho. O que você imagina? É isso, Dani. Eu estava aqui te elogiando, mas os companheiros continuaram no debate. Você leu a minha mente, você me conhece. A minha opinião era ir para o losango. Porque você você mexe no posicionamento do De La Cruz, nem tanto, porque ele estaria pelo lado direito, mas por dentro. Por dentro. É o Eric Pulgar como primeiro volante, ele como segundo homem de meio pela direita, o Gerson segundo homem de meio pela esquerda e o Arrascaeta na ponta do losango. Com a bola, o Arrascaeta com liberdade de se movimentar e aí com um pouco de função maior de se movimentar para o lado direito, porque o Gerson ocuparia o lado esquerdo, entrando como meia, para jogar perto de Ayrton Lucas e do Everton Cebolinha, para o que o Tite gosta muito, que é aquele triângulo pelo lado para ter o jogo apoiado, e o Arrascaeta mais pelo lado direito para, junto com o Varela e com o De La Cruz, esse trio uruguaio que já se conhece, lá da seleção do Uruguai, fazer essa combinação, esse jogo apoiado pelo lado direito. Na minha opinião. Agora, acho que o Tite vai para o 4-1-4-1, que ele usou muito no Corinthians, que ele gosta muito, e aí o Arrascaeta, o De La Cruz ficaria um pouquinho mais adiantado pelo lado direito.
Concordo com o Mauro. Usar ele só pelo lado direito, sem uma liberdade de movimentação, não seria o ideal. Pode até perdendo a bola, ele recompor ali para marcar a subida do lateral quando a jogada está pelo lado esquerdo ofensivo do adversário. Ele seria o cara com esse gás, com esse pulmão, para fazer essa função que o Luiz Araújo tem que fazer quando joga ali. Mas com a bola, eu gostaria de ver ele mais por dentro, próximo do Arrascaeta e do próprio Gerson, sabe? Fazer esse losango ali, o quarteto no meio campo, mas numa forma de losango. Ele estaria próximo do Arrascaeta, estaria próximo do Gerson, né? Agora precisaria do Varela ser mais apoiador. O Varela imitar um pouquinho o Rodinei. Você fala sempre do Rodinei? Sim, tenho saudade do Rodinei. Acho que ele dá essa opção de ponta, dava essa opção de ponta. E o Wesley, de repente, tem essa característica de ser mais agressivo do que o Varela. Mas no momento o titular é o Varela. Queria lembrar vocês, Pascoal. Lembra anteriormente, né? Ia chegar um jogador no Flamengo, como é que a gente vai compor esse cara? O Gerson está voltando da Europa, eu não sei o quê. Sim. Everton Ribeiro vai dançar. Lembra? Era assim. Era sempre o Everton Ribeiro. Era sempre o Everton. Agora é o Luiz Araújo, cara. A bola da vez. Será que na cabeça do Tite é assim? Porque ele vai ter que mudar o sistema de jogo para dando certo, uma coisa que ele não gosta. Tá dando certo com o Luiz Araújo ali, que faz o que ele quer, de voltar e tal. Mas se olhar pro banco... Olhar para a qualidade de quem entra. Eu vou deixar o Gerson fora. Mas na Libertadores, na estreia, o Luiz Araújo não começou jogando. Aqui, ó. Sérgio Fernandes, Roberto Carvalho, Jarvis estão falando aqui. Vai sobrar para o Luiz Araújo. É o novo Everton Ribeiro na hora de sair, Mauro. Você tem razão. Não tem. Como vai compor? Se é losango, se é não sei o quê, se é o Gerson na direita. Não sei. Só que tem que entrar o cara. Se o Gerson voar, tem que entrar. E aí... Não saindo o Cebolinha do lado de cá, não será o Agora Pedro. Você usou a palavra. Ei? Qual? Agora, não, ele usou a palavra. Se o Gerson voar, se o Arrascaeta continuar jogando, claro. Porque assim, o Tite tem essa coisa. Pelo menos ele sempre usou isso, né? O jogador tem que fazer por merecer. O campo que vai dizer. Então, assim, o Gabigol foi pro banco, o Bruno Henrique ficou no banco. Ele está dando oportunidade, está rodando o elenco, mas eu acho que assim, quem tiver melhor, quem jogar melhor, quem tiver o mérito, é que vai ser o titular. A gente está dizendo assim, se o Gerson volta e consegue render o futebol que a gente sabe que ele tem, o De La Cruz não vai sair do time nesse momento. Agora, se a coisa não encaixa, não dá certo, eu não acho que o Tite tira um desses para o Luiz Araújo voltar para o time titular. Não, e até porque o De La Cruz está jogando bem, né? Mesmo nesse momento que o Flamengo não faz apresentações maravilhosas, o De La Cruz tem feito o trabalho dele, não tem comprometido, muito pelo contrário. O De La Cruz não é o da bola final, né? É o da bola da aproximação, é a bola pro Arrascaeta, é da bola pro Pedro, e ele corre para pegar a sobra dentro da grande área. Ele bateu uma falta nesse último jogo com o Atlético Goianiense, foi um espetáculo, o primeiro gol dele com a camisa do Flamengo. Eu não tiraria o De La Cruz. Não tiraria. Não acho que ele sai. Eu privilegio sempre a qualidade. Nem ninguém, pô. Nesse momento, ninguém. Nem o Arrascaeta, nem o Pulgar, e nem o Pedro, e aí? Luiz Araújo. O Zinho tá falando, o primeiro jogo que você tá falando é contra o Milionários? Eu acho que nesse momento, não vai ser o Luiz Araújo que vai sair. Eu não acho que ele vai começar com o Gerson. O Gerson ainda vai ficar um pouquinho mais sim, sim. Não, estou dizendo, voltamos a dizer, se o Gerson voar a ponto do Pascoal dizer que tem que ir até para a seleção, se ele estiver jogando, que precisa entrar, aí eu acho que sobra para o outro. Claro, ele vai ter que mostrar que tem esse merecimento. Agora, o Luiz ficou fora, até, não sei se você está falando da estreia, se é contra o Milionários, porque é outro que concorre, que é o Bruno Henrique, né? Mas o Bruno Henrique é mais para concorrer com o Cebolinha. Mas jogou do lado direito. Não, jogou. Luiz, é que o Zinho tá lembrando, na estreia da Libertadores, contra o Milionários, foi Cebolinha na esquerda e o Bruno na direita, ou seja... Aí depois o Bruno vai de centroavante. Infelizmente, o Luiz é mais ou menos a história do Everton, assim. Se tem alguém voando, eu preciso tirar alguém, em que pese ele não tá mal, entendeu? Inclusive, nesse jogo, até a gente achou errado, né? O que o Tite teria feito nas trocas lá de Luiz. Esse tirou o Pedro e passou o Bruno Henrique para centroavante. Ele entrou no lugar do Pedro, inclusive. Mas, enfim. E aí, o que é que vocês acharam aí? Vocês concordam com o Simon? Vocês concordam que o lance da falta foi falta?
Vocês concordam que o lance que o treinador do Atlético Goianiense foi expulso, mereceu a expulsão? Na minha opinião, mereceu sim. Ele xingou o cara lá, ele se irritou muito, ele falou palavras de baixo escalão, o cara se sentiu ofendido, falou para o árbitro e o árbitro o expulsou, né? Vai colocar isso na súmula. E conforme ao pênalti, que muitos estão chorando, dizendo que o Flamengo foi ajudado e tal, mas o Simon falou que pênalti mesmo sem querer é pênalti, né? Agressão dentro da área mesmo sem querer é pênalti. O cara deu uma cotovelada, você vê que abre a parte de dentro do lábio do BH, né? Do Bruno Henrique. Então, isso caracteriza pênalti, né? Então, na minha opinião, também foi pênalti. O cara, por mais que o cara tente abrir o cotovelo para cabecear assim, ele colocou em risco a integridade física do adversário, que foi o do Bruno Henrique, né? Por mais que alguns reclamam dizendo que o Flamengo foi ajudado, que o Flamengo foi isso, que o Flamengo foi aquilo, na minha opinião, eu não acredito que isso tenha sido de forma para ajudar e prejudicar um time e ajudar o outro. Não. Na minha opinião, também foi pênalti. Naquela expulsão do jogador, ele era o último homem, por isso que ele foi expulso, porque ele era o último homem. Tipo, se o Pedro passasse por ele, só teria o goleiro, né? Se tivesse outro jogador à frente, o Pedro passasse por ele, tivesse outro jogador ali, né? Se ele tivesse feito a falta, provavelmente levaria um cartão amarelo, porque ele não era o último homem, né? Mas tem toda essa polêmica aí que tá tendo hoje. Na minha opinião, o Flamengo estreou, já parte para cima, né? Parte para o próximo. Lógico, o Flamengo tem que melhorar e muito, principalmente com um jogador a mais. O Flamengo, quando está com um jogador a mais, não consegue desenvolver um futebol melhor, porque era o que era para acontecer. Se você está com um jogador tete a tete ali, 11 contra 11, você está jogando bem, né? Se você jogar bem e o time adversário teve um expulso, a sua probabilidade de você crescer ainda mais no jogo é maior. Só que infelizmente nos últimos jogos que tem acontecido com o Flamengo, ele não tem se saído muito bem em crescer no jogo, né? Contra o Milionário, se eu não me engano, ou foi fora de casa, teve um jogador expulso, o Flamengo levou um gol, né? Teve um jogador expulso do adversário, o Flamengo levou um gol. Agora, do mesmo jeito, tem um jogador expulso do adversário, o Flamengo levou um gol. Levou outro também, mas estava impedido, que na final ia ser um golaço, né? E isso aí tem que acontecendo, então tem que corrigir muito isso aí. Quando o Flamengo tiver um jogador a mais, ele tem que sair para cima, não pode recuar, não pode sentar em cima do placar, né? Do resultado. Meter marcha, mano. Meter marcha, ir pra cima, fazer gols e meter gols. Essas coisas de retranqueira é lá em São Paulo. Aqui não, aqui é pra cima. Aqui é um time, o Flamengo é conhecido como um time que vai pra cima, né? Um time ofensivo, não defensivo. Pois é, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreveu para não perder os próximos vídeos. Então, hoje é nóis, até a próxima. Fui!